Bom, vamos fazer o exercício número 26, onde é pedido o seguinte: determine as coordenadas dos pontos assinalados. Quer dizer, vou pegar aqui uma caneta. Olha só, aqui a gente tem um ponto M, cujas coordenadas são raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Lembrando o seguinte, raiz de 3 sobre 2, que é o x, nada mais é do que o valor do cosseno, porque no eixo x a gente tem um cosseno. E 1 meio, que é o y, é o valor do seno. Então, olha, esse primeiro valor aqui é o cosseno e o segundo valor, vamos colocar aqui em outra cor. O segundo valor, que é 1 meio, é o valor do seno. Então, primeira coisa, quem tem cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno meio é o 30 graus. Então, é sinal de que aqui é o ângulo de 30 graus. Que em radianos é π sobre 6, né? Porque 30 é 180 dividido por 6. E 180 graus equivale a π radianos. Beleza. Aí a gente quer saber as coordenadas do ponto Q. Olha só, o ponto Q, ele tem o mesmo... Aqui, ele tem o mesmo x que o ponto M, portanto, ele é raiz de 3 sobre 2, o x, e o y dele é o simétrico do y do ponto M, porque aqui, ó, se a gente projetar aqui no eixo y, que nada mais é do que o valor do seno, ó, esse valor aqui é o simétrico desse. Então, o seno é menos 1 meio. Deixa eu só colocar aqui de novo o cosseno. Ó, quando projetou no eixo x, eles têm o mesmo cosseno, que é o mesmo x. Então, o ponto Q, na verdade, ele é o simétrico aqui no quarto quadrante. Então, aqui a gente também tem um ângulo de 30 graus. Então, o Q em graus, ele vai ser 360 menos 30, ó, porque esse arco aqui é 30 graus. Então, aqui vai ser 30 graus também. Então, a extremidade dele é 360 menos 30, ou seja, 330 graus. E 330 é 11 vezes o 30, porque aqui é o 30 graus. Não é isso? Porque 11 vezes 3 dá 33. Então, ele em radianos vai ser 11 vezes π sobre 6. Porque π sobre 6 é o 30 graus. Então, 330 em radianos é 11 π sobre 6. Agora vamos aqui para o ponto N. O N é o simétrico do 30 graus no segundo quadrante. Então, ó, se eu traçar aqui, isso aqui é o prolongamento desse. Então, aqui também é 30 graus. Consequentemente, o N em graus é 180 menos 30, porque esse arco aqui também é 30 graus. Então, 180 menos 30 vai dar 150 graus. O cosseno dele é negativo. Portanto, o x desse ponto é menos raiz de 3 sobre 2. E o y, que é o seno dele, tá aqui o seno dele, ó, é positivo. Ele tem o mesmo y que esse ponto. Então, é 1 meio. Então, é menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Em radianos, 150 graus é 5 vezes 30 graus. Portanto, em radianos é 5 vezes o π sobre 6. Não estava pedindo isso não, tá? É porque eu estou aproveitando o exercício para já falar sobre outras coisas. E, finalmente, o ponto P. O ponto P é o simétrico do 30 graus no terceiro quadrante. Então, ó, esse arco aqui corresponde a 30 graus. Isso aqui é o prolongamento disso. Detalhe, como é que eu soube que aqui era 30 graus mesmo, hein? Porque o inicial aqui do ponto M dizia que o cosseno era igual a raiz de 3 sobre 2, o cosseno de alguém, ó, era igual a raiz de 3 sobre 2, e o seno de alguém, o seno desse arco, que eu não sabia ainda qual era, o seno era igual a 1 meio, porque aqui o seno é o y. Aí eu pensei, qual é o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio? É o 30 graus. Então, daí que eu descobri
que aqui era 30 graus. Que o arco inicial era 30 graus. Então, aqui o P, ó, se aqui também é 30 graus, aqui também é 30 graus, então aqui é 180 mais 30, que vai dar 210. Só que 210 é 7 vezes 30, portanto, em radianos, 7 vezes π sobre 6. E aí, o Y vai ser o simétrico, menos meio, e o X, se a gente projetar aqui no eixo X, que é o cosseno, ó, também vai ser o simétrico, menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, as coordenadas do ponto P são menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Certo? Não precisava fazer isso tudo, era só colocar as coordenadas dos pontos. Agora vamos lá, vamos aqui para a letra B. Aqui na letra B, ó, a gente tem inicialmente esse ponto daqui. Esse ponto aqui tem x menos raiz de 2 sobre 2 e y menos raiz de 2 sobre 2. Só que a gente sabe que o y é o seno. Então, isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2. E o x é o cosseno. Então, isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Quando a gente pegar este ponto e rebater, quer dizer, encontrar o simétrico dele lá no primeiro quadrante, esse ângulo é igual a esse. Consequentemente, esse aqui é a raiz de 2 sobre 2. E esse aqui também é a raiz de 2 sobre 2, porque aqui era menos, ó. Aqui também é a raiz de 2 sobre 2. Não precisava fazer o que eu vou fazer agora, mas daqui a gente tem que o seno de alguém tem que ser a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno também. Portanto, esse ângulo é o 45 graus, esse do primeiro quadrante. Porque seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, cosseno é na outra rua. Peraí que eu peguei a cor errada. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo aqui é 45 graus. Que em radianos é π sobre 4, porque π sobre 2 é 90. Então, 45 é π sobre 4. Então, esse é o ponto M. Consequentemente, o ponto... Ó, então, aqui... Peraí, deixa eu mudar a cor. Então, este arco é o equivalente a 45 graus, portanto, aqui também. Então, aqui vai ser 180 mais 45, que vai dar 225. Que em radianos é mais fácil pensar o seguinte. Em radianos eu quero fazer π, que é meia volta, 180, mais π sobre 4. Porque ó, o π está aqui, mais π sobre 4 vem para cá. Fazendo essa conta, π mais π sobre 4 dá 5π sobre 4. Portanto, esse arco, em radianos, é 5π sobre 4. Aí, ponto N, o ponto N vai ter x, quer dizer, cosseno. X igual a menos raiz de 2 sobre 2. E y igual a mais raiz de 2 sobre 2. Aí, esse arco aqui é o simétrico do 45 no segundo quadrante. Portanto, ele é π menos π sobre 4. π menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4. Então, ele em radianos é 3π sobre 4. Volto a dizer, eu não precisava fazer isso, é porque eu estou aproveitando para falar sobre isso. E, finalmente, o ponto Q. O y do ponto Q é menos raiz de 2 sobre 2, e o x do ponto Q é mais raiz de 2 sobre 2. E o Q, então, é o simétrico do 45 no quarto quadrante. Aqui o N era o simétrico do 45 no segundo. Então, aqui, o x dele vale raiz de 2 sobre 2. Ó, esse arco é igual, é o 45. Então, o x vale raiz de 2 sobre 2 e o y vale menos raiz de 2 sobre 2.
Então, esse arco aqui é o 2π, que é 360, menos π sobre 4. 2π menos π sobre 4 vai dar 7π sobre 4. Certo? E por aí vai. Vamos fazer aqui o último, que é a letra C. Aqui a gente tem o ponto Q, que é x meio e y menos 3 meios. Portanto, o ponto M, ó, o M tem o mesmo x que o ponto Q. Ó. Se eu pegar aqui o M, projetar aqui, o x dele é o mesmo do ponto Q, que é isso aqui, que é meio. Então, o ponto M é o ponto meio. Agora, os y são simétricos. Lembrando que os y são os valores do seno. Então, aqui, ó, o y do ponto M é positivo, enquanto que o y do ponto Q é negativo. Portanto, o y do ponto N é raiz de 3 sobre 2. E aí, o arco que possui seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio, cosseno de alguém igual a meio, esse arco é o 60 graus. Então, aqui é cosseno de 60 graus e seno de 60 graus. 60 é a terça parte de 180. Portanto, em radianos, é π sobre 3. Aí, esse aqui vai ser 360, que é 2π, menos π sobre 3. Vai dar 5π sobre 3. Você também pode pensar que ele é 300 graus, e 300 graus é 5 vezes 60, portanto, 5 vezes π sobre 3. Aí o P é o simétrico aqui no terceiro quadrante, o N é o simétrico no segundo quadrante. Então, ó, o N tem o mesmo Y que o ponto M, raiz de 3 sobre 2, e tem o X simétrico. E o X é simétrico, então o X é menos meio. E o ponto P tem X negativo e Y também negativo. Portanto, P é menos meio com menos raiz de 3 sobre 2. E aí fica como exercício para você calcular o N e o P em radianos.